E eu vou falar de um tema que é para a gente começar para valer. Você vai dar risada quando eu falar o tema. Dieta. Dieta. Antes de começar, eu estava ali orando, sentindo a presença de Deus, estava tão gostoso, e eu pensei assim, puxa, podia ficar esse louvor aí até terminar o culto, já estava ótimo. Porque a presença de Deus é assim, não precisa nem de palavra, não precisa de voz audível, o Espírito fala com a gente, né? O Espírito fala com a gente. E tomara a Deus que Ele use essas palavras para complementar e completar aquilo que Ele já começou a falar com você nesse culto aqui. Deixa eu contar uma história para você, antes da gente começar. Diz que 2 mulheres foram transferidas para o céu. Você já ouviu essa história? E uma delas, chegou lá, um anjo falou para elas, olha, toda essa beleza aqui é de vocês, desfruta disso aqui. E aí diz que ele falou, só tem um detalhe, não pisa no pato. Tinha pato lá no céu, eu pensava que o céu tinha anjo, mas nessa história aqui tem pato. Aí uma caiu na bobeira, pisou no pato. Diz que veio um cara assim, desajeitado, fedorento, com bafo de onça, e foi colocado junto com ela. Você vai ter que viver com esse cara o resto da vida aqui no céu. A vida toda, né? No céu é eterno. E aí a outra amiga ficou esperta. Ai meu Deus, me ajuda, eu não quero pisar nem um pato. Eu não quero pisar no pato. Aí, de repente, depois de uns 2 anos, ela se esforçando para não pisar nem um pato, apareceu um cara cheiroso, bonito, ajeitado, arrumado mesmo, que falava bem e gentil. E ela falou assim, meu Deus, o que eu fiz para merecer isso? E aí o moço falou assim, o que você fez eu não sei, eu sei que eu pisei num pato. Mas... E o que tem essa história a ver com a mensagem? Nada. Mas eu queria abrir uma janela na sua mente, uma janela, para você pegar o tema de hoje, colocar dentro dessa história, para você lembrar, para você não esquecer. Abrir uma janela, porque quando você ri, você aprende melhor. E um pouco dessa mensagem, ela é um pouco técnica. Depois, a gente vai juntar isso aqui com o conselho de Paulo aos Gálatas, e vai ficar muito bom. É igual quando você está preparando uma salada, você vai colocando uma coisa ali, um queijo aqui, um negócio ali, vai pegando sabor e vai ficando bom. Então, abra sua Bíblia em Gálatas, capítulo 5 e verso 22. Dieta. Por que dieta? A dieta que transforma você num super-humano. Já parou para pensar? Tem aquele Stan Lee que ele sai procurando super-humanos. Já viu o programa dele? O Stan Lee é o cara que escreveu os Vingadores, aquele negócio todo lá da Marvel. Ele sai procurando pessoas que têm superpoderes, e aí ele manda fazer os exames. E por que aquela pessoa tem aquele poder? Um que consegue ficar no gelo sem esfriar o corpo, o outro que consegue pular igual um gato de cima de um prédio para o outro. E ele acha esses caras e manda fazer todos os exames para identificar se ele é um super-humano ou não. A ideia dele é o seguinte, achar uns super-heróis de verdade no planeta Terra. Aí tem o carimbo do Stan Lee, ele é um super-humano, né? Mas o que transforma, segundo o apóstolo Paulo, o que de fato pode transformar a gente num super-humano? Olha, dieta que eu estou falando aqui, do grego original é diaita. E o que hoje, dieta, virou só assim um modelo alimentar, uma dieta alimentar que você faz para perder uns quilinhos. Mas a dieta aqui do original é modelo de vida, forma de vida. Forma de vida, tudo que engloba o meu comportamento, o meu físico, os meus pensamentos, a minha saúde, a minha vestimenta, a minha cultura, dieta, modelo de vida. Então quando a gente está falando de dieta aqui, a gente não está falando só dessa
dieta que a gente costuma ver na televisão, que um parou de comer glúten, outro parou de comer açúcar, o outro parou de comer pão, o outro parou de comer arroz e o outro parou de respirar, para ver se emagrece, porque eu sou desses, que se respirar muito fundo já engorda. Então a gente tem que cuidar, respira devagar. Brincadeira à parte, nós estamos vivendo um tempo, gente, onde o inimigo, ele sabe muito bem usar todas as formas, todas as armas, todos os instrumentos que ele tem disponível para poder quebrar o nosso padrão de família tradicional. Outro dia eu vi uma menina falando, e a gente já vem para o tema, e estamos só introduzindo. Eu vi uma menina falando, alguém falou, não sei nem o nome dela, só sei que ela falou assim, olha, crente não usa cropped. Isso aí viralizou. Como assim, crente não usa cropped? Viralizou. E quando viralizou, e tinha muito hater lá falando, que negócio é esse, como que pode, não sei o quê, porque agora está na moda, aí umas pastoras andando de biquíni aí, aparecendo em tudo que é lugar, e com tatuagem, tirando foto para todo jeito e tal, né? E essa cultura maligna meio que tem invadido o mundo evangeliquez. Outro dia eu vi o Fernandinho falando, acho que já falei até para vocês, ele falando assim, olha, por quê? Você já viu as funkeiras de coque, de vestidão e cantando o hino da harpa? Você já viu ou não? Eu nunca vi. Elas são sempre seminuas, cantando umas músicas com palavrão, letra bem chula, e de um jeito totalmente fora da curva, fora do tradicional, fora da família. Aí ele falou assim, por que alguns de nós cantarolam o que eles cantam e se vestem como eles vestem? A gente não sabe o que a gente é, o que a gente quer e para onde a gente vai? Então, quando a gente fala de dieta, a gente está falando de todo o nosso contexto de vida, da nossa cultura cristã, que nós estamos na contramão do mundo. Nós seguimos um Deus santo e nós queremos ser santos. Se eu falar de um Deus santo, se eu pregar uma mensagem de santidade e eu não tiver santidade, eu sou um fantoche. Daqui a pouco isso vai cair por terra, não vai valer nada. Não vai valer nada, porque nós precisamos de quê? De referência. Referência. Então, quando Paulo fala de dieta, eu lembrei aqui, e ela veio a falar por que crente não podia usar aquilo, né? Porque ela falou, eu estudei moda. E quando eu falei com base naquilo que eu estudei. E essa moda, né, que expõe o corpo feminino, sempre teve uma ideia por trás de quê? De quebrar o tradicional, de quebrar o conceito bíblico, o conceito da família, o conceito da tradição, o conceito da mulher honrada, da jovem honrada, do casal que quer viver para a glória de Deus. Então eu estava pensando aqui e estudando, percebi que a moda, ela vem muito antes disso. Lá no templo da deusa Diana, as mulheres, elas tinham relação sexual no templo para poder agradar aquela deusa. E a moda de exposição e sensualidade do corpo começou ali, porque elas queriam agradar muito aquela deusa. Vocês sabiam que aqueles atos geravam filhos? E tinha muita criança que era oferecida para holocaustos e muita criança que era jogada para o lixo. Era colocada na porta do templo, era doada, era jogada como um lixo. Então de lá de trás vem um desenho de modelo que não agrada a Deus. E isso até hoje está com a gente. Algumas pessoas querem viver lá, querem ir para o céu, mas querem as iguarias do rei. Mas querem viver num modo de vida, numa dieta que não combina com a dieta bíblica. Com aquilo que Deus, de fato, quer para nós. E aí, você muito espertinho, alguns muito espertinhos, falam, mas isso aqui é muito retrógrado, isso aqui é muito atrasado. Irmãos, Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Eu estava pregando lá, numa das nossas igrejas lá na Raposo Tavares, perto de Guarulhos, e tinha um casal lá que eles eram blogueiros e tal, mas eram aqueles blogs pesados, de coisas horríveis, de coisa que não dá para falar aqui. E eles se converteram. E a menina engravidou, e eles estão vivendo uma nova vida, e eles testemunharam como que era a vida infernal deles. Assim, de uso de droga para lá, coisa pesada. Eu não vou entrar nesse assunto aqui, mas como
eles estão vivendo agora essa novidade de vida e como isso está sendo maravilhoso para eles, como eles estão desfrutando disso como um mel. Gente, nós temos tanta coisa boa na presença de Deus, tanta coisa maravilhosa no meio da família de Deus, e a gente nasceu nessa coisa gostosa. Eu nasci num berço cristão, e a gente às vezes, a gente perde a noção do quanto nós somos abençoados, do quanto nós somos tremendamente abençoados, e o quanto nós podemos ser abençoadores. E às vezes a gente não pega isso e fica só na camada evangeliquez, a gente não se aprofunda, e a gente precisa se aprofundar. Então, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Está lá em Gálatas 5:22. Está aqui, gente, então um elixir da vida vitoriosa, o melhor tratamento, a melhor abundância que pode surgir da vida de um homem, e tratamento para o psique, para o físico, para o emocional, está aqui nesse simples texto. Quando uma pessoa pratica bondade, assim como introdução, olha, quando uma pessoa pratica bondade, quando ela é amorosa, isso pode ter efeitos positivos tanto no cérebro quanto no físico. Como? Eu vou entrar um pouquinho na minha profissão. No cérebro, atos de bondade e amor podem desencadear a liberação de neurotransmissores, que são químicas aqui no cérebro, neurotransmissores, como a dopamina, a serotonina e a ocitocina. E o que esses neurotransmissores fazem? Essas substâncias, elas estão associadas ao sentimento de prazer, felicidade, bem-estar e conexão social. Espera aí, quando Paulo escreveu isso aqui, ele sabia disso? Que quando você pratica atos de bondade, isso influencia, tem alguma coisa que acontece aqui no seu cérebro, e você tem um presente divino que leva você a ter essa abundância, esse bem-estar, essa felicidade, essa conexão social com as pessoas, quando você pratica atos de bondade. Mas isso vai além. Ainda, como introdução, a prática regular de atos de bondade pode levar à neuroplasticidade, ou seja, a capacidade do cérebro se adaptar e mudar a sua estrutura de funcionamento para se tornar mais resiliente e positivo. Opa! Então quer dizer que uma pessoa que pratica bondade, ele é transformado, o cérebro dele não é só transformado, não é só aquele irmão que está sempre sorrindo, glória a Deus, aleluia, mas vai ficar tudo bem. Mas olha, deu um problema aqui, mas Deus é bom. Não é só isso. O cérebro dele há uma plasticidade neural, isso aqui é linguagem moderna, gente, da terapia, da linguística, da terapia aí, da psicologia. Há uma mudança no cérebro que leva essa pessoa a ser capacitada pelo Espírito de Deus, a ser mais longânima, mais compassiva, mais vitoriosa, porque ele sabe esperar a hora de Deus. Mas que coisa linda! Quer dizer que o fruto do Espírito gera isso em nós? Sim. Em termos físicos, a bondade provoca efeitos benéficos no sistema imunológico. Opa! Sistema imunológico também, pastor? Também. Um crente bom fica menos doente. Uma pessoa que pratica bondade fica menos inflamado. O que é isso? Pois é. Essas toxinas aqui, esses neurotransmissores, não foi o diabo que fez. Não é uma coisa que foi gerado por acaso. Foi Deus que colocou na gente. E se foi Deus que colocou isso na gente? Quando o apóstolo Paulo vem falando para os Gálatas que esse fruto do Espírito é algo divino, então nós podemos ver na prática um indivíduo cheio de Espírito e um vazio de Deus. Tem mais algumas coisas aqui ainda nessa introdução, gente, que estudos sugerem que as emoções positivas e os comportamentos altruístas podem aumentar a produção de células do sistema imunológico. Todos os dias, aqui no seu tronco, aqui, na sua medula, é liberado um exército, um verdadeiro exército de células curativas. É como se fossem assim, umas células boas, que dão uma gravata na célula ruim, enforca ela, mata ela, joga ela fora e toma o lugar dela. Todos os dias, Deus dá a você essa capacidade de ser renovado, de ser transformado.
e que este novo começo na sua vida comece aqui, hoje, entendendo que você pode, com a sua voz, com a sua boca, com as suas palavras, com o seu coração, mudar de vida, começar diferente e viver uma vida realmente vitoriosa para a glória de Deus. Então, quando eu falo dessa dieta que a gente fala aqui do dietai, coloca esse texto numa dieta espiritual para o seu dia a dia, para a sua vida toda. Então, se há uma sugestão aqui, que é a produção de células do sistema imunológico, fortalecendo a capacidade do corpo de combater doenças infecciosas. Pera lá, quer dizer que eu preciso, se eu estiver cheio do Espírito Santo, eu vou tomar menos remédio? É isso mesmo. É isso mesmo. Sabe, gente, nós nos acostumamos com essa vida tão moderna, e a gente vive correndo atrás das coisas, estressado, a gente esquece de uma coisinha básica, de meditar na palavra, de orar. E eu desejo no fundo do meu coração que esse novo começo para a sua vida, para a sua história, seja um começo de uma dieta do céu, de praticar, de viver, de desfrutar e praticar o fruto do Espírito de Deus aí em você, no seu dia a dia, no seu comportamento. Então, além disso, gente, a prática de atos de bondade está associada a níveis mais baixos de estresse. Fico menos estressado, sim, senhores. A palavra do Senhor diz assim, que o Espírito Santo de Deus não habita onde há contenda. O que a palavra de Deus está dizendo? Meu irmão, que se eu quiser ganhar tudo no grito, que se eu quiser ganhar tudo na moral, na minha capacidade intelectual, na minha sabedoria, no meu canudo, porque eu sou bom, porque isso, porque aquilo, o Espírito Santo está longe. E eu vou sofrer os danos a um inferno dentro da minha mente, que não vai me deixar dormir, porque eu sou tão bom, que eu não preciso de Deus. É por isso que a Bíblia diz assim, olha, eu não entendia esse texto, e tempos atrás eu estava falando para a Tânia, eu entendo perfeitamente isso agora. Bem-aventurados os que choram. Os que choram, gente, sabem diminuir-se diante de Deus e falar, Deus, não sei como resolver isso. Senhor, tem misericórdia. Esse ato desse cuidado, de entender que Deus pode, que Deus vai à frente, que Deus sabe todas as coisas, me faz bem-aventurado. Aqui eu já começo a desfrutar o cuidado e a graça de Deus. Já vem uma dose de ocitocina, dopamina, noradrenalina, vem tudo aqui para mim e eu já começo a me sentir melhor. A coisa já começa a ficar boa. Então eu queria dar uma trabalhadinha com vocês, porque em resumo, ser bondoso e praticar o amor bíblico faz bem para o meu cérebro, para o meu físico e para as minhas emoções. E a igreja, gente, primitiva, ela vivia tanto isso que ela atraía as pessoas. Eles eram diferentes, as pessoas eram atraídas por aquele comportamento. Qual é o profeta que diz assim, olha, profeta não, um grande escritor, Agostinho, que fala, pregue a palavra, se preciso, pregue o evangelho, se preciso for, use as palavras, porque a sua vida cheia do Espírito atrai as pessoas para quererem aquilo. Você já sentou perto de um resmungão, de um reclamão, de alguém que fica reclamando de tudo, colocando defeito em tudo e tentando sabotar-se a si mesmo e a quem está perto? É ruim demais, mas senta perto de um abençoado para você ver. Se você achar uma coisinha para reclamar, ele já vai trazer uma coisa boa do lado. Ele vai falar, não, mas olha, ele é craque em tirar o que é ruim e colocar o que é bom. E você faz isso com as suas palavras. Por que as nossas palavras têm poder? As nossas palavras, irmãos, é como a banda larga do nosso cérebro. Você fala, ele faz com que o seu ouvido, o seu tímpano, vibre, manda um código para o seu cérebro decifra tudo que está acontecendo e Deus fala com você. E é por isso que você precisa orar, e ore em voz audível. Se deixe escutar na sua oração. Vai lá no teu quarto. Se precisar, chore. Não tem problema. Vai lá. Então Paulo nos ensina aqui na carta aos Gálatas, gente, uma lista de virtudes que são produzidas em nosso caráter quando somos habitados pelo Espírito Santo. E eu queria falar um pouquinho sobre essas virtudes. Essas virtudes são evidências claras de uma vida transformada por Jesus Cristo.
Porque não dá para ser crente só na igreja, não dá para ser crente só aqui dentro, não dá para ser santo só aqui dentro. Nós temos uma vida inteira lá fora, uma vida de desafios, uma vida de contas para pagar, uma vida de trabalho, uma vida de chefe hostil, uma vida lá fora que não é fácil, não é brincadeira, de relacionamentos. E nós precisamos do Espírito Santo de Deus para que intervenha por nós, para que nos mostre, para que abra a nossa mente. Eu estava falando com alguns jovens que são super protegidos, que não sabem vencer qualquer tipo de barreira, entra num trabalho, daqui a pouco já está reclamando de tudo, já quer sair, já quer trocar, e já quer isso, não sabe usar a força que tem do Espírito de Deus para superar as barreiras e crescer onde Deus abriu a porta. Logo, logo Deus abre uma porta, Ele mesmo fecha. Deus abre a porta, Ele começa a reclamar, e Ele mesmo fecha a porta que Deus abriu. Então que nesse tempo de novo começo, nós possamos aprender os efeitos do Espírito de Deus em mim e os frutos que eu posso gerar por esse Espírito de Deus habitar em mim. Nós não podemos, irmãos, ser cristãos, seguidor de um Deus tão poderoso, deixar de ser super-humanos para ser gente comum. Como assim, pastor, gente comum? Gente sem o Espírito de Deus. Gente que reclama de tudo, gente que fala mal de todo mundo, gente que critica tudo e todos, gente que não vê beleza em nada, gente que só vê tragédia. Isso é gente muito comum. O super-humano, irmãos, ele acha solução e ele vê bênção, igual Josué e Caleb, quando chegou diante dos desafios para assumir a terra prometida. Quando aqueles 10 espias reclamaram, eles chegaram e falaram, não, Deus mandou a gente, a terra é nossa, vamos invadir, vamos vencer e vamos ser vitoriosos. É bem provável que a gente tenha uma conta parecida, quando a gente caminha e convive no mundo de hoje, ainda mais quando se fala dos problemas políticos que o mundo enfrenta, né? A gente teve um cidadão que acabou de falar umas asneiras sobre Israel, e aí a coisa está fervendo, e quando a gente chega, e o povo está tudo adoecido com isso, você pode chegar com uma mensagem do céu, com uma mensagem de paz, com uma palavra que leva e conduz aquelas pessoas num momento de paz, mas você pode levar desespero também. Então o que é essa bondade que Filipenses fala aqui? Aliás, que Paulo fala aqui aos Gálatas, e eu quero trabalhar com você isso. Primeiro ele fala o amor. E o amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, e não se vangloria, não se ensoberbece. Esse fruto do Espírito, gente, o primeiro fruto do Espírito, que é o amor, não é um amor egoísta ou condicionado a alguma situação que você esteja vivendo, de conforto, de bondade, de riqueza, dinheiro sobrando na conta, aí está tudo bem. Não, ele é incondicional à situação que eu estou vivendo. Eu tenho esse amor dentro de mim, o amor de Deus. E mesmo quando eu estou com dificuldade, com um problema, eu consigo ajudar alguém que precisa, porque esse amor está em mim. A alegria que transborda. Às vezes a gente pensa um pouco nisso. Fruto do Espírito, alegria, tem a ver? Tem. Por isso que eu conto piada. Brincadeira. Mas tem muito a ver, irmãos. Apóstolo Paulo, ele fala aos Filipenses: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Esse segundo fruto aqui, irmãos, essa alegria não depende das circunstâncias. Depende mesmo do meu relacionamento com Deus, com a sua verdade e com a verdade que o Espírito Santo diz quem eu sou. Quando a gente trabalha no consultório de terapia, em muitos casos, a gente precisa ensinar as pessoas a se amarem. A gente precisa ensinar as pessoas a olharem no espelho e reconhecer as bondades dela mesma, ou as habilidades, as virtudes dela mesma, porque ela não se valoriza. É como se ela desse uma pechincha só para ela, e ela não consegue se ver bem, porque ela não se valoriza. Mas esse amor aqui, esse amor também pode ser colocado no espelho, porque Deus habita em você, então você é bom, então você é melhor do que estão dizendo que você é. Então você é um cara fantástico, você é uma menina, uma mulher abençoada, guerreira, vencedora,
Porque o Senhor, o Espírito de Deus habita em você. Amém, igreja? Que tal a gente começar com essa dieta daqui para frente? Espera aí, eu ia fazer um desafio para você, sabe qual? Pegar esse versículo, escrever ele, sabe aqueles ímãs na geladeira que você tem? Digita, imprime bonitinho e coloca um ímã de geladeira em cima e coloca lá na porta da geladeira. O fruto do Espírito está em mim. Aconteceu um acidente, quebrou o copo, sei lá, o cachorro mordeu o pé da mesa. Você não vai levar essa mesa para o céu, deixa esse negócio para lá. Lá em casa tem uns cachorrinhos, tem umas coisas tudo mordidas lá, foi os danadinhos. Mas, o que a gente vai fazer? Depois troca isso, depois arruma isso. Vamos ficar reclamando? Vamos ficar brigando? Vamos ficar lamentando por coisinhas tão pequenas, deixando o inimigo tirar nossa paz por coisinhas tão pequenininhas? Tem tanta coisa para se fazer. Depois ele fala da paz, a paz que transcende o entendimento, e a paz de Deus que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Gente, esse terceiro fruto, essa paz, não é apenas a ausência de conflito, mas uma confiança profunda na soberania de Deus, porque conflitos nós temos o tempo todo nessa terra. Nós estamos vivendo numa terra maculada pelo mal. Outro dia eu estava falando com os irmãos lá, eu falei, poxa vida, o Elon Musk está fazendo lá um caminho para Marte, e a ideia deles é o seguinte, ó, isso aqui vai dar ruim. Já teve a Covid, já tem esses países aí querendo entrar em guerra, já tem gente falando aí que o apocalipse vai ser entre 5 e 10 anos, e o Elon Musk está acelerando, está fazendo 1000 aeronaves com 1000 pessoas cada uma para dar uma populada lá no Marte. E aí eu estava falando sobre as dificuldades de viver em Marte, de menos 20 a menos 80 graus de frio, tem que ter muita coisa, né? Muita coisa para aquecer esse cara. O oxigênio não tem, é raro efeito, a atmosfera também não tem, é tudo diferente. E eu estava pensando, meu Deus, como é que vai morar? Bom, vai ser preso lá. Como assim ser preso? Você vai ter que morar dentro de uma bolha, um negócio que te protege de tudo, sem falar nos raios, no câncer, em tudo mais que pode acontecer. Eu estava pensando, tem tantos planetas aí, será que a gente precisa de mais uma Terra? Não precisa não. Você vai ter um corpo de glória, você pode morar onde você quiser, em Saturno, Netuno, Marte, onde você quiser, você não precisa de atmosfera. A gente precisa dessa atmosfera aqui, porque nós estamos aqui no pecado, gente. Isso aqui é só na terra, é só o ser humano. Lá você não precisa, Jesus não tinha corpo de glória? Então ele pode habitar em qualquer lugar. Às vezes a gente fica pensando, como é que a gente vai morar no planeta de Deus? Para morar no planeta de Deus, você tem que ser igual a Ele. Como é que é a atmosfera, como é que é o clima? Não sei. Mas as pessoas estão pensando, vai dar ruim, esse negócio vai dar ruim. Nós estamos mesmo no mundo caído. Nós estamos mesmo no mundo falido, no mundo pecaminoso. Então o que a gente faz para viver bem aqui, pastor Mateus? Seja cheio do Espírito. É só cheio, é uma pressão de dentro para fora. Além do amor, alegria e paz, gente, o fruto do Espírito também se manifesta por meio de outras virtudes. Olha que coisa linda isso aqui. Eu marquei 4. Eu vou ler só para vocês, que eu escrevi aqui 4 pontos para cada virtude, para você entender o que é essa bondade. Bondade. Eu tenho mais uns minutos? Tem? Bondade. Não quero deixar você pensando, meu Deus, isso aí não vai acabar nunca. Vai acabar já. Bondade. A bondade é a disposição de agir com compaixão e benevolência para com o outro. É isso que está lá naquele textinho pequenininho. Fruto do Espírito. Bondade. Usar de compaixão para com... É a manifestação prática do amor em nossas ações cotidianas. Se a gente fosse fazer um checklist aí, qual foi a sua prática no dia de hoje? Qual foi a sua prática bondosa que você pode olhar no espelho e falar assim, Deus, maravilha. Eu dou uma nota 10 para mim. Eu vi aquela situação, intervi e ajudei. Está sempre passando ao largo das necessidades dos outros? Ser bondoso significa ser generoso, atencioso, prestativo, buscando sempre o bem-estar e a felicidade das pessoas ao nosso redor. Isso aqui é fruto do Espírito. Ser bondoso, Deus é bondoso e nos capacita a imitá-lo através do poder do Espírito Santo. É só pelo poder do Espírito Santo. Você quer saber de uma coisa? Quem aí conhece uma pessoa, que a pessoa é ruim,
que a pessoa sabota, que a pessoa... Você sabia que você tem poder de influenciar essa pessoa para o bem? Quando alguém chegar reclamando, falando dos defeitos, falando isso, falando aquilo, fala uma coisa boa dessa pessoa. Dá uma chance para ela mudar. Dá uma chance para ela ser transformada. É para isso que o Espírito Santo de Deus habita em você. Não é para você fazer igual todo mundo faz. Todo mundo já fala mal dela. Todo mundo já reclama dela. Todo mundo já coloca os defeitos dela. Aí chega lá você, um super-humano, que é para fazer o contrário e faz igual. Não, você não faz. Você pensa diferente. Vamos ver onde que está doendo. Por que ele está daquele jeito? Quem que machucou ele tanto para ele ser daquele jeito? Amargo daquele jeito? Soberbo, sei lá o quê? Você pode fazer diferente. Além da bondade, nós temos aqui no texto também longanimidade, fruto do Espírito. Longanimidade. Longanimidade é a paciência, é a virtude que nos capacita a sermos tolerantes e compassivos com as fraquezas e falhas dos outros. Meu Deus! Essa longanimidade como fruto do Espírito é ser compassivo com a falha do outro, com a fraqueza do outro, ser mais tolerante. Por que a gente, para nós, tem misericórdia, Senhor, para o outro, Senhor, que a tua justiça se aplique na vida desse incircunciso? Por que a gente não ora assim, Senhor, tem misericórdia dele? Tem misericórdia dele. Na longanimidade também, gente, é a capacidade de suportar situações difíceis ou pessoas irritantes sem perder a calma. Ai, Jesus! Isso aqui, gente, é uma questão de prática, de virtudes, que Deus nos deu capacidade de ser assim. E às vezes a gente ouve, como pastor, a gente ouve umas coisas. Eu já ouvi, uma vez eu cheguei na igreja, tinha duas irmãs se pegando. Mas se pegando mesmo, para valer. Sabe quando se pega? Tinha duas festas na igreja, e as duas estavam arrumando a igreja, mas uma arrumando para uma festa e a outra arrumando para outra. E cada uma queria uma coisa diferente da outra, e teve uma hora que a coisa pegou e alguém já chegou para mim e falou: pastor, por que você não manda essas mulheres embora? Porque é elas que precisam de estar aqui. É elas que precisam conhecer o amor de Deus. É elas que precisam conhecer esse fruto do Espírito que é longanimidade. Se a gente jogar fora, como é que vai fazer? Nós nos colocamos, gente, como os humanos comuns, normais, que deixa de escanteio aquelas pessoas que não têm tudo o que eu quero, que não são como eu quero que sejam, que não usam o perfume que eu uso, que não torcem para o time que eu torço e que não vota no político que eu voto. Eu jogo ela para o lixo, para um cantão do meu coração, e vou atrás de um amigo que pensa, que me aceita, que concorda com tudo que eu falo e que me acha bonitinho e que me aplaude. Mas quem tem o fruto do Espírito não anda jogando ninguém na lata do lixo. Porque Jesus, ele faz ao contrário, ele vai no lixo e tira de lá tesouros. Tesouros. A gente tem que saber a hora certa de agir, a maneira de agir, como agir. Mas você tem família grande? Eu tenho. Tem grupo da família? Ixi, de vez em quando saem os quebras? Sai. De vez em quando alguém sai do grupo, depois alguém tem que colocar de volta no grupo. É assim com todo mundo. Lá em casa nós somos 4, tem uma filha minha que já saiu do grupo umas 10 vezes. Ela sai do grupo, depois ela volta. Gente, desculpa. A longanimidade nos ajuda a sermos pacientes e a aguardar com fé as promessas de Deus se cumprirem na nossa vida. Para a gente acabar, a benignidade é a qualidade de ser gentil, amável, benevolente em nossas palavras e ações. Você já ouviu aquelas pessoas que falam assim: eu sou chucrão mesmo, comigo é assim, Deus levou, comigo é assim mesmo. Eu quero chamar você para um começo diferente, para um começo dentro de um padrão do céu e não no padrão da terra. Quando você fala que eu sou assim mesmo, você não está permitindo ou admitindo que o Espírito de Deus pode moldar o seu temperamento e dar uma arrumada na casa, e dar uma ajeitada nas coisas. Você não está permitindo e nem admitindo que Deus tem esse poder
Ah, meu sangue é assim mesmo, eu sou esquentado assim mesmo. Quem me conhece já sabe. Horas essa. Então, você precisa morrer e nascer de novo. Eu queria que você fechasse seus olhos, curve sua cabeça. Se todas essas coisas boas podem acontecer como evidência da presença de Deus na minha vida, na minha mente, nas minhas emoções e no meu físico, então eu quero isso para mim. Então eu quero muito isso para mim. Enquanto você está de cabeça curvada, de olhos fechados, eu estava conversando com a minha esposa outro dia e pensei assim: amor, o que eu mais quero na minha vida, quando eu envelhecer, eu não quero dinheiro, eu não quero ter bens, eu quero ter saúde. Eu quero ter saúde. E para ter saúde, a gente tem que ser super-humano agora. A gente tem que viver o melhor de Deus agora. E o que é viver o melhor de Deus, pastor? É ser cheio do Espírito Santo. Porque cheio do Espírito Santo, meu irmão, pode vir luta, pode vir dificuldade, pode mudar a economia, pode fazer o que for, você vai estar bem. Porque o apóstolo Paulo, ele fala: eu aprendi a estar bem. Aprender a estar bem é pelo Espírito de Deus. Então tem algumas enfermidades hoje que vão ser curadas aqui. Tem algumas enfermidades que o Senhor vai curar agora. Você vai sair daqui num novo tempo, num novo começo. Num começo de paz, num começo de parar as guerras da mente. De começar a adorar, glorificar, agradecer, exercício da gratidão. Mas eu queria fazer uma pergunta essa noite. Tem alguém aqui ainda, que ainda não abriu a porta para Jesus e quer ter um novo começo na sua história, deixando Jesus entrar no seu coração e derramar a unção do Espírito Santo sobre a sua vida? Levanta a sua mão. Nós queremos orar com você. Tem alguém que quer receber a Jesus como único e suficiente Salvador? Pode levantar a sua mão. Amém. Amém. Tem alguém aqui, gente, que está precisando começar de novo em alguma área na sua vida? Que está ansioso, desejoso de deixar o passado para trás e recomeçar na presença de Deus. Reconciliar com o Senhor, reconciliar com o ministério, reconciliar na sua caminhada com o Espírito Santo de Deus. Levanta a sua mão, eu quero orar por você. Amém. Fique de pé melhor, fique de pé, com os olhos fechados, fique de pé. Amém, amém, amém. Tem alguém aqui essa noite que precisa de cura emocional ou cura física, e sabe que isso está ligado ao seu comportamento? Pode vir para o altar agora, todos vocês, pode vir para o altar. Nós vamos orar, irmãos. Eu creio que Deus vai operar milagres aqui essa noite. Se você crê no milagre de Deus, pode vir para o altar. Você que ficou de pé, você que precisa de um toque de Deus em alguma área da sua vida, você que quer recomeçar essa nova caminhada com o Senhor Jesus, vem aqui para o altar, nós vamos orar por você. E eu creio, Deus vai operar um milagre. Nosso Deus é um Deus de milagre. Nosso Deus é um Deus poderoso. Pastor, as coisas lá em casa não estão bem. E eu descobri que o problema maior sou eu. Vem para o altar. O Espírito Santo de Deus quer mudar o seu jeito de falar, o seu jeito de entender a dor do outro. O Espírito Santo de Deus quer derramar mais longanimidade, bondade, mansidão, domínio próprio, alegria. Louvado seja Deus. O Espírito Santo de Deus quer ensinar você a ser um adorador, alguém que é grato em todo o tempo por todas as coisas. Pai maravilhoso, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, na tua presença, Senhor, nessa presença gostosa, Pai, que eu sinto aqui no meu coração, invade, Senhor amado, a mente e o coração dos teus filhos. Ó Senhor amado, é sobre a tua palavra, Pai, que nós oramos esta noite. Senhor amado, nós não pregamos mais sobre o derramar do Espírito, muito mais, mas nós queremos hoje, Pai, um derramar do teu Espírito. Nós queremos, Senhor amado, nos curvar, queremos ser, Senhor amado, o bem-aventurado da Bíblia, Senhor, que se curva diante do Senhor, pedindo: Senhor, tem misericórdia de nós. Derrama, Senhor, do teu Espírito Santo, derrama, Senhor, da tua unção, derrama da tua graça, derrama da tua cura, Senhor. Cura os relacionamentos esta noite, cura, Senhor amado, o comportamento hostil, cura, Senhor amado, essas dores, Senhor amado, cura essas dores da alma, Senhor.
Ó Deus querido, modifica, Senhor amado, a maneira de falar, de agir, de entender o outro. Trabalha, Senhor amado, os relacionamentos essa noite, que nós possamos entender, Pai, que, ó Senhor amado, o Senhor tem cura para nós hoje, e a cura vem pelo Teu Espírito hoje, em nome de Jesus. Toda perturbação caia por terra, todo medo, toda angústia, toda ansiedade, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos, Pai, que toda depressão, Pai, seja transformada hoje em gratidão, em um coração grato, em um coração feliz, em um coração cheio do Espírito de Deus, em nome de Jesus. Que todo medo, Senhor, caia por terra. Tudo, Senhor amado, que tira, Senhor amado, que tenta tirar a nossa paz, caia por terra, para a glória do Teu nome. Nós declaramos a vitória, a saúde física, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde emocional, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém, Jesus.